Oi, gente, tudo bacana? Olha que bacana! Tarsila do Amaral nas cidades históricas mineiras. Centenário da viagem modernista de descobrimento do Brasil. Fama Museu, Itu, São Paulo. Exposição aberta, inaugurada, com desenhos, rabiscos, estudos, esboços da Tarsila do Amaral. É a viagem dela para Minas Gerais, que ela fez. E aqui nós temos momentos da Tarsila no trem, andando pelas cidades mineiras, e ela registra isso num caderno. Então são esboços, estudos minimalistas. Esses estudos, esses esboços estão expostos no Museu Fama, merece a sua visita por N razões. E olha, esta é uma obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que também lá em Minas, a Tarsila faz um estudo muito interessante. Parte desse estudo está aqui também, nesta exposição. Incrível, vale a pena, mais uma vez fica aqui o convite. Fama Museu, Itu, São Paulo, exposição da Tarsila do Amaral. Professor, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus estudos, em favor da nossa sociedade, do senhor estar aqui hoje. Muito maravilhosa a tua palestra, o teu conhecimento. Transferi-los para a gente é genial isso, porque a gente fica conhecendo recortes, detalhes tão grandes do que somos nós. Olha, eu que agradeço a oportunidade, principalmente o Fama, né, que é um parceiro da Unicamp já há vários anos, desde quando começou praticamente, e sempre que possível, né, esse compartilhamento acho que é muito importante com as pessoas e troca de informações, então é uma atividade que eu gosto muito. O senhor tem como raiz aí do trabalho, da profissão, dos estudos, a arquitetura ou o urbanismo. Há um momento em que esse tanto de arquitetura, esse tanto de modernismo, esse tanto de Tarsila, esse tanto de barroco, eles se encontram, independentemente de Semana de Arte Moderna. Foi proposital isso? Como é que o senhor enxerga? A profissão de arquitetura, né, a formação em arquitetura no Brasil, ela é muito interessante, porque é um dos poucos cursos que você tem a conexão de 3 grandes áreas de conhecimento. A área técnica, né, então, porque nós temos que aprender, enfim, tecnologia, materiais. A área de história da cultura, porque não existe arquiteto isolado da sociedade, pelo contrário, né? E uma área que a gente poderia dizer de antropologia cultural, né, no qual você aprende a ter sensibilidades, aprende a ter uma convivência, um compartilhamento. E uma das disciplinas que a gente tem com maior intensidade no curso, durante a nossa formação, é a História da Arte. Então a História da Arte faz presente sempre na vida dos arquitetos, né? E os melhores arquitetos são aqueles que conhecem mais História da Arte, né? E permite com que ele consiga ter uma comunicação com todo esse patrimônio que a gente viu hoje, assim como também com a sociedade contemporânea, né? Porque quando a gente olha para um desenho da Tarsila, né, a gente não olha só o desenho, o grafite, o papel, mas a gente vê o quanto que ela entendeu daquela espacialidade, o quanto que ela entendeu daquelas técnicas, o quanto que ela entendeu daquela sociedade que frequenta aquele espaço, né? Então, por isso que é um material extremamente interessante e foi possível hoje mostrar um pouco isso, né? O quanto que uma artista pioneira tem uma sensibilidade tão profunda e consegue expressar isso com poucos elementos de linguagem, né? Com desenhos muito simples que às vezes tem no máximo 3, 4 linhas, né? Professor, querido amigo, que coisa hoje, hein?
É um privilégio para a cidade, né? Privilégio imensurável. Sim, a coleção do Marcos Amaro aqui em Comodato no Fama Museu tem 204 desenhos da Tarsila e dentro desse universo a gente conseguiu fazer esse recorte da caravana modernista por Minas Gerais. Eu acho que em termos de história da arte do Brasil é a coleção que viabilizou fazer essa exposição com uma única coleção, né? E traçando o diálogo com o retábulo e o aleijadinho. Sim. Outros trechos desse percurso, o Rio de Janeiro e São Paulo, a gente praticamente teria que ter anos de trabalho para montar uma amostra dessa, porque cada desenho está na mão de um colecionador diferente. Então isso aqui realmente é um privilégio, uma sinergia, poder fazer isso no centenário da caravana modernista. Eu fico imaginando você, com toda essa euforia e esse vibracional, pelo conhecimento, pela história, em separar o que expor, o que deixar de lado. Deve ter sido um momento... Sim, toda a equipe do Fama Museu ajudou muito e o que mais dói é que vários desses desenhos têm o frente e o verso. Então teve que fazer uma opção. Porque era um caderno. Exato, mas depois no catálogo e nas ações educativas, nós vamos colocar esses desenhos do verso aqui também. Aproveitando, quais são essas ações educativas? Já existe esse projeto, um pré-projeto? Nós estamos agora fazendo um itinerário formativo para os professores. Então, ao longo do ano de 2025, todos os meses nós vamos ter um encontro, não só com os professores, mas também com o público interessado. E nós temos também os educadores que fazem as visitas mediadas. E hoje vai acontecer às 14 uma visita mediada, eu vou mediar essa visita. E nós estamos sempre recebendo o grupo de alunos. Então, nesse momento agora para 2025, a ideia, inclusive, é alinhar o museu para que a gente tenha alguns dias noturnos abertos, para poder atender maior número de turmas. E a intenção é que os professores, o público, todos venham nos visitar. Pelo menos, pelo amor de Deus. Sim, sim. Venham visitar agora o projeto dessa exposição, em especial no Fama, cria uma sinergia no Centro Cultural São Pedro, que é uma fábrica de Itu, um lugar muito aprazível, muito gostoso, com restaurantes, ateliês, lojas, né? E também com o Museu Asas de um Sonho. Então essa sinergia entre as aeronaves e a arte, que era as obras de arte do Marcos Amaro, e agora ele levou isso para uma escala das instituições, né? Aproximou as duas paixões, a aeronave e as artes plásticas. Essa coisa do minimalismo, da simplicidade, da necessidade, os senhores falam isso da palestra, o Castilho também depois falou, ela estava no trem indo para Minas e ela vai e olhava, rapaziada, ia desenhando, mas a sua explicação, no momento em que mostra que a cidade cresceu no vale de duas montanhas e duas serras, e que ali depois vem a população, né, através da mineração, através da igreja. Aí você olha e fala, caramba, o que o professor está dizendo está ali nos traços. É verdade, e veja, e é interessante que quando eles vão para Minas Gerais, né, a Tarsila vai ali e mostra, né, com a sua sensibilidade, ela consegue entender como é que aquela sociedade se formou. Grande maioria africanos, de origem africana, fez com que essa cidade se desenvolvesse. E não é à toa que escolhem tirar a capital de Ouro Preto para levar para Belo Horizonte, porque era uma capital negra, como Salvador. Então eles vão fazer uma capital branca, né, uma capital eclética, longe, no Curral del Rei, como era chamado, né, que era uma pequena vila. E Ouro Preto continuou com aquela marca extremamente negativa, né, porque se ela tinha perdido a capital é porque não era um lugar legal. Não era um lugar legal. E aí os modernistas vêm para mostrar que não, essa cultura é importante, essa cultura formou o Brasil, ela é o Brasil. E é isso que a Tarsila, como uma correspondente, uma interlocutora desse grupo de modernistas, levanta a questão. A gente deve muito para os... E quando a gente fala modernista, não são só os modernistas ligados às artes, como Oswald, Mário de Andrade, a própria Tarsila, mas também os modernistas historiadores, Sérgio Buarque de Holanda, né, que era fundamental, antropólogos como Gilberto Freire. Então, ou seja, é uma geração que nasceu entre o final do 19 e comecinho do 20,
que mostra que esse Brasil não é, ele tem que ser superado do período do Império e da Colônia? Tem. Como que nós vamos superar então essa marca nossa? E aí eles começam a explorar esse outro Brasil que é muito interessante e começa por Minas Gerais, um lugar onde foi menos afetado pela modernidade. Né? Então isso que é relevante, por isso que nós devemos muito a eles essa tomada de consciência do que passa a ser a nossa cultura. De onde não tinha modernidade, traz-se algumas ideias para o modernismo. Exato. E todo esse movimento. Professor, muito obrigado mais uma vez. É muito elucidativo, é muito ilustrativo, por isso convido você a vir aqui no Fama Museu, não só a exposição da Tarsila, outras estão aqui, à nossa disposição, ao nosso serviço. E o senhor também, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a divulgação de vocês, parabéns pelo trabalho, né? E até a próxima. Até a próxima. E que seja breve. Seja breve. Até mais. Até. Então, né? Boa tarde, é um prazer. Boa tarde. Então agora a senhora é diretora. Sim, eu sou diretora do Centro Cultural da Fábrica São Pedro. Muito. Para quem não conhece, a dona Sandra é mãe do Marcos Amaro, que é o proprietário do museu, principalmente pela intelectualidade disso tudo, pela ação tão importante e significativa culturalmente, artisticamente, né? Isso é de grande importância e muito orgulho, muito orgulho para mim, para todos, para todo o nosso time, todas as pessoas que trabalham conosco dentro do nosso centro cultural, onde temos várias salas expositivas, temos o museu, né, Asas de um Sonho, com a exposição do pioneiro da aviação, Santos Dumont, que também é assim uma magnitude para cá, para o nosso espaço, o corredor cronológico, onde conta a história da cidade, de toda a Fábrica São Pedro, até a formação do Fama, onde o Marcos Adolfo Amaro, nosso presidente, comprou e ele conseguiu fazer o legado da cultura, né? Sem dúvida. Que ele, como um artista, era o sonho dele. E outra coisa muito importante é dar a oportunidade para os artistas ituanos a participarem, a alocarem um espaço para poder apresentar a sua arte, a sua maneira de criar. Então, é com muito orgulho que eu recebo vocês e todas as pessoas e que façam, que conheçam cada dia mais. E essa reabertura da exposição da Tarsila do Amaral é assim, é uma coisa que é para vir e poder se deliciar com a cultura que nós temos aqui dentro do nosso espaço. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Parabéns. Só uma coisinha, um detalhe assim de mãe e filho. Quando o Marcos chegou, se ele chegou e falou para a senhora, eu vou comprar a fábrica, a gente vai montar um museu lá. Quando a senhora veio aqui, a senhora falou, meu filho está louco. Não. Eu sempre tive confecção. Eu sempre trabalhei com jeans, calças, saias, vestidos. Olha, que legal. E ele, desde pequeno, ele ficava junto comigo, com as costureiras, vendo aquilo. E o Marcos, ele é muito... Ele tem muito coração e ele gosta, a nostalgia é uma coisa que faz a parte da vida dele. Quando ele entrou aqui nessa fábrica e viu que era uma fábrica de jeans, tudo, ele, na mesma hora, ele quis comprar. Aí que ele começou a pensar em nascer o Fama, né? Com a mesma coisa o pai dele, que trabalhava com aviões, ele começou a fazer esculturas de aviões. Da mesma maneira de colocar aquilo que ele tinha dentro do coração para fora, unificando a arte através do avião, através da fábrica, e se tornou o Centro Cultural da Fábrica São Pedro, Fama Museu e agora o Museu Asas de um Sonho. Tudo fazendo parte dentro da infância, trazendo o que ele tinha do coração para isso aqui que se tornou.
Gente, mais uma vez, aproveitemos. Muito obrigado, viu? O prazer foi meu e muito obrigada pela entrevista. Estamos à sua disposição A senhora também. e à disposição de todos que quiserem vir conhecer o nosso espaço. Obrigado. Obrigada. Para fechar com Tarsila, o professor Tonon fala, inclusive aqui agora há pouco, que esses artistas foram para Minas buscar no que havia de mais intocável, porque Ouro Preto ficou meio que quietinha lá, e traz coisas que ali não eram tão modernas, e ela traz isso tudo nessas observações, né? É um Brasil quase que de Capivari. Sim, dizem que o complexo está no simples, né? Que o menos é mais. E isso é muito verdade, porque para você fazer uma síntese de alguma coisa, você precisa conhecer muito. E aqui esses desenhos em poucos traços, talvez nós tenhamos uma síntese da cultura e da identidade brasileira, né? E a Tarsila aí, esses desenhos guardam essa sinergia e vivências, nessas experiências. Aqui está guardada a Semana Santa de 1924 nas cidades históricas mineiras. Isso também é uma coisa que toca muito o coração dos mineiros. Muito bom. O meu, pelo menos. E uma coisa assim também, mais uma vez, reforçando, o lado caboclo dela, né? Essa coisa, até na Galeria Percier, aquela foto antológica dela, com um vestido que sugere, né, uma quadrilha, um xadrez, caboclo. A quadrilha ela já tem origem francesa, mas possivelmente o Porret, que era o estilista de alta costura, ela marca muito o xadrez, as cores, né? De lembrar uma caipirinha. Então ela chega em Paris como uma caipirinha, quase como uma embaixadora da cultura regional e nacional. Sensacional. Esta exposição da Tarsila não tem data para encerrar-se, né? Você pretende deixá-la? Sim, ela vai seguir possivelmente dentro do primeiro semestre de 2025. Aí, de acordo com as próximas diretrizes, nós vamos saber se ela vai permanecer ou se é o momento correto aí onde ela vai se encerrar. Maravilhoso. Obrigado. Nós que Gratidão. Nós que agradecemos aqui em nome do Marcos, né, Marcos Amaro, que ele que propiciou isso. Essa coleção dele é um ato de muita generosidade, né? Não só adquirir a fábrica, sustentar o museu e levar esse conhecimento, né? Dividir isso com o grande público, que foi o grande salto que, em relação ao outro colecionador que não deixava ninguém ver os desenhos. Os desenhos agora estão à disposição do público, dos pesquisadores, dos professores, que a gente consiga produzir cultura, conhecimento com eles. Fica aqui o convite mais uma vez. Venha. Um abraço.